Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Holístico Conservador. E hoje eu quero tratar com vocês sobre os dois tipos de isolamento, né? Diante aí dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos aí o isolamento horizontal, que é o que já está em vigor aí em boa parte do Brasil, e o isolamento vertical, que é o que é defendido pelo governo federal. Então, explicando rapidamente, basicamente, o que é cada um, né, a gente tem o seguinte conceito. O isolamento horizontal, ele é esse isolamento total, né, esse bloqueio total do comércio, por exemplo, as pessoas ficarem em casa e saírem somente em necessidade extrema, de no comércio funcionar basicamente os serviços essenciais, né? Que são as farmácias, os supermercados, os postos de gasolina, pet shops, né? Coisas que as pessoas não podem ficar sem, né? E as pessoas que precisam ir à rua têm que ir em extrema necessidade. Tá? Esse é o isolamento horizontal, mínimo de pessoas nas ruas. Né? Não pode correr na praia, não pode ficar sentado sozinho numa praça, né? Você tem que ficar dentro de casa. Tá? Precisa de alguma coisa, é urgente, aí você pode sair. E obviamente o pessoal aí que está no grupo de frente, né? Que são os policiais, os bombeiros, o pessoal da saúde, né? Essa galera tem que estar na rua trabalhando, né? Mantendo a ordem e, enfim, exercendo a sua atividade. Então, basicamente, isso é o isolamento horizontal. É fechar tudo, ter um mínimo de pessoas nas ruas, para que assim a proliferação do vírus seja menor. Essa é a ideia do isolamento horizontal. Agora, o isolamento vertical. O que é o isolamento vertical? Ele é uma flexibilização, ele é uma tentativa de se aproximar de um equilíbrio. Né? Não fecharíamos tudo, o comércio continuaria funcionando, né? As pessoas continuariam transitando nas ruas, mas tomando os devidos cuidados, os mesmos cuidados que são tomados no isolamento horizontal, que é o quê? Lavar as mãos, ter o álcool em gel, evitar aglomerações dentro das lojas, ter o controle ali do número de pessoas dentro das lojas, né? Você está usando máscara, né? Então, esses cuidados, eles são os mesmos no isolamento horizontal e no vertical. Só que no vertical você tem as coisas funcionando. Isso já impactaria, né, no isolamento vertical, o comércio, a economia ainda assim seria impactada, mas seria menos impactada do que está sendo com todo o comércio fechado. Né? E o que o isolamento vertical visa? Visa não quebrar a economia. Né? Ela vai ser atingida de qualquer forma, mas vai ser menos atingida. Então, uma coisa é você ter o comércio totalmente fechado, né? Funcionando somente os serviços essenciais, e outra coisa é você ter o comércio funcionando normalmente, mas menos pessoas comprando, né? Porque muitas pessoas vão ficar isoladas, né? Não vão querer sair para ficar comprando coisas, e a economia seria afetada de qualquer forma, mas muito menos afetada. Né? E os cuidados são os mesmos. Né? E o governo federal defende, né, o isolamento vertical por uma questão econômica, né, porque a economia também salva vidas. Né? Porque você tendo aí tudo fechado, né, as pessoas sendo mandadas embora, nós já estamos chegando aí a 15 milhões de desempregados, né? As pessoas vai chegar um momento em que as pessoas não vão conseguir mais pagar suas contas, vai chegar um momento que as pessoas terão dificuldades para comprar alimento, remédio, né? Se esse isolamento horizontal se prolongar, tem lugares que o isolamento horizontal ele é totalmente desnecessário, porque tem lugar que nem contaminação do Covid-19 tem. Na região centro-oeste, por exemplo, existem vários exemplos, né, de cidades que não tem, e mesmo assim foram fechadas. Né? O comércio foi todo fechado. Nós temos aí na informalidade 30, 40 milhões de pessoas que agora não estão recebendo mais nada. Né? Como é que essas pessoas estão sobrevivendo?
E aí você está vendo alguns saques pelo país, né? Porque as pessoas estão precisando, né? de alimentos, de remédio, né? E a gente tem visto que alguns países, né, como a Coreia do Sul, como a própria China, de onde veio a pandemia, o Japão, né, a Suécia, esses países adotaram o isolamento vertical e a coisa está dando certo, né? Porque a contaminação ela está acontecendo de qualquer forma. Nós temos visto aí 500, 700 pessoas sendo contaminadas por dia no Brasil, mesmo mediante ao lockdown, mesmo mediante ao isolamento horizontal, né? Então, se essa contaminação já está acontecendo, né, em larga escala, utilizando essa metodologia e pessoas estão morrendo em função disso, né, existe um outro caminho que alguns países, que não são a maioria, né, estão adotando e que está dando certo, porque a contaminação ela não vai parar, né, ela vai continuar, né? Agora, se nós tivermos o isolamento horizontal, que é o que eu também defendo, nós teremos um impacto muito menor na economia, nós vamos ter um índice muito menor de desemprego aí num futuro próximo, onde a recuperação, depois que foi inventada uma vacina, a recuperação da economia se dará com muito mais rapidez, nós não teremos pessoas morrendo de fome, nós não vamos ter aí pessoas da informalidade passando necessidades, né? E alguns países pelo mundo já têm demonstrado que o isolamento vertical é um isolamento mais adequado, né? É um isolamento que vai ser menos impactante. Porque você fechar tudo, né, e deixar as pessoas presas em casas e se saírem para a rua sem uma justificativa, poderão ser presas enquanto bandidos estão sendo soltos por causa justamente da contaminação, que eu também considero errado. Para mim, os bandidos tinham que continuar presos e ser feito o devido tratamento lá dentro dos presídios, né? As pessoas mesmo isoladas estão sendo contaminadas, né? Então existe esse outro caminho, que é um caminho promissor, que é um caminho menos impactante, é um caminho onde pessoas obviamente serão contaminadas como já estão sendo, né? E a recuperação econômica será melhor, o impacto sobre a vida das pessoas será menor, né? Então, e nós temos exemplos de países que adotaram esse isolamento e que deu certo. Ontem eu vi um debate entre o Osmar Terra, que é médico, e o Geraldo Alckmin, também que é médico. O Osmar Terra defende o isolamento vertical, trouxe ali dados científicos importantes que embasaram o isolamento vertical, e o Geraldo Alckmin defende o isolamento horizontal. Né? Na minha opinião, se você quiser ver esse debate aí, provavelmente tem na internet. Você pode procurar aí o debate entre o Osmar Terra e o Geraldo Alckmin na CNN. Ficou muito claro ali, através do Osmar Terra, que o isolamento horizontal ele é muito mais eficaz, né? Porque ele causa menos prejuízo, né? E quando a gente fala aí de desempregados, pessoal, a gente está falando de pessoas que vão ficar sem assistência médica, né? Pessoas que não vão poder levar para as suas casas o provento, né? Tudo aquilo que é necessário para que a sua família sobreviva, né? Com dignidade. E ficou muito claro ali com dados científicos trazidos, né? Mostrados ali pelo Osmar Terra, que o isolamento vertical é um caminho que pode ser trilhado, né, e que vai impactar menos a população brasileira diante de tudo isso que nós estamos vendo, né? Por isso o governo federal ele é a favor do isolamento vertical. Então a gente pode abrir aos poucos o comércio, observar se a proliferação está aumentando ou não. Se a proliferação, né, a contaminação estiver aumentando demais, dá uma segurada, né? Você pode ter esse controle dentro do isolamento vertical. E dentro do isolamento vertical, quem puder continuar trabalhando remoto, continue, né? O grupo de risco, que são os idosos, né? Pessoas de 60 anos para cima, pessoas que já possuem doenças graves, né? Que se pegarem, se contraírem o Covid-19, a situação dele piore muito e o risco de morrer é grande,
né? Essas pessoas continuam isoladas e os mesmos cuidados são tomados no isolamento vertical. Então é um caminho possível de se trilhar, é um caminho que ele não pode ser totalmente descartado. Uma pandemia não pode ser combatida, né? Uma frase que eu sempre falo, ela não pode ser combatida em detrimento à economia, né? Você não pode combater uma pandemia destruindo a economia de um país, porque o remédio, esse tipo de remédio, né, de isolamento horizontal, ele no final vai ser muito pior do que a própria doença, né? Ou seja, a própria pandemia, a própria proliferação do Covid-19. Então pense nisso, pesquise sobre isso, veja debates sobre isso, né? E aí você chegue, né? Para que você possa chegar à sua conclusão, né? O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para a sociedade? Nós temos um isolamento horizontal, né, com medidas radicais, ou termos um isolamento vertical, né, onde há uma flexibilização, né? E só para terminar aqui rapidamente esse vídeo, o STF aí colocou na mão dos prefeitos e governadores a decisão pelo tipo de isolamento, né? E o que os prefeitos e governadores têm feito? Eles têm adotado o isolamento horizontal, né? Então, já que o STF colocou essa decisão, de optar por um isolamento ou outro, né? Ou seja, horizontal e vertical, então que cada prefeito e que cada governador assuma a responsabilidade da sua escolha. Por quê? Porque muitos prefeitos e muitos governadores estão tomando atitudes radicais com relação ao isolamento, adotando o isolamento horizontal e estão querendo colocar o prejuízo econômico da sua decisão, né, homologada e chancelada pelo STF, no colo do governo federal. E isso, para mim, é incorreto. Se a decisão é do prefeito, então ele que arque, né, com as consequências da sua decisão. Se o governador, né, de cada estado está tomando a decisão pelo isolamento horizontal, por exemplo, né, e está ali impactando drasticamente a economia, se essa decisão é exclusivamente dele, né, se ele não tem que seguir as diretrizes do governo federal, então que ele assuma a responsabilidade dos prejuízos econômicos no seu estado. E não façam como eles já estão fazendo, que é colocar a culpa do prejuízo no colo do governo federal, que tem solicitado aí um outro caminho a ser trilhado, que é o isolamento vertical, para prejudicar menos a sociedade brasileira. Tá legal? Então fica aí uma explicação rápida, técnica, não é uma questão de opinião, é assim que funciona cada tipo de isolamento, né? E aí você faz a sua pesquisa e chegue aí às suas próprias conclusões, beleza? Até o próximo vídeo aí, um abração para vocês.